Ele sabia que iria dar fruto. Ele mesmo disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Olha o fruto aqui hoje, ó. Eu e você. Mas ele é o nosso exemplo de santidade, porque é possível o homem andar na terra em santidade diante de Deus. Deus é bom, né, amados? Eu fico feliz, estava ouvindo ali os louvores sendo cantados, e fico feliz sobre a conexão, né, que os louvores que foram cantados vai ter com a palavra hoje, né? Os louvores foram cantados aqui, vê que os irmãos exaltou muito o nome de Jesus, e hoje eu quero falar de Jesus. Amém? Vocês querem ouvir hoje? Amém? Vamos aqui abrir nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Não estou ouvindo. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Desculpe, tá, amados? Me distraí por um minuto. Quando a gente recebe o convite para pregar a palavra, a gente fica o tempo todo conectado, né? A gente não consegue desfocar o tempo todo, a gente fica meditando, porque isso é uma responsabilidade, amado. Quem prega aqui sabe que é uma responsabilidade. A gente tem que falar aquilo que Jesus quer que nós falamos, né? Então, vamos falar aqui nessa noite do nosso Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Vamos ler até o versículo de número 10. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo o que era seu, tomou a natureza de servo, tornou-se assim igual aos seres humanos, e vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, toda criatura no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Versículo 11, falei até o 10, vamos completar com 11. E declare abertamente, vamos ler todos juntos, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pode se sentar. Eu vou falar nessa noite sobre as duas naturezas de Jesus. Quem esteve aqui na escola dominical domingo, nós falamos um pouco sobre isso, né? Quando eu recebi o convite para pregar pelo pastor, e a primeira coisa que eu fui perguntar ao Senhor: o que o Senhor quer que eu fale à sua igreja, ao seu povo? E o Senhor disse: fale de mim, fale de Jesus, né? Então, aqui nós vamos hoje falar sobre as duas naturezas de Jesus. Jesus como homem e Jesus como Deus. Amados, primeiramente é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque nos últimos dias, Jesus ele nos alertou que iriam se levantar muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, que iriam pregar um falso evangelho. O apóstolo João, na sua epístola, ele também vai dizer que o espírito do anticristo ele já está no mundo operando. E ele vai dizer mais à frente que todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo.
E nos últimos dias, nós sabemos que a igreja, ela terá que passar por este período, vai se levantar um grande homem na terra, e a primeira coisa que ele vai fazer é negar a humanidade de Jesus. Por que é importante nós estarmos atentos sobre isso? Porque Jesus disse que nos últimos dias, até mesmo os seus escolhidos poderiam ser enganados. E de fato, hoje, com alguma simples doutrina, com algum simples ensinamento que foge das Escrituras Sagradas, as pessoas ficam já meia confusas. Será que isso é de Deus? Por exemplo, você vai a uma igreja, ou você ouve a palavra de Deus na sua igreja, ou uma palavra que você ouviu de um pregador na internet, seja lá qual for, seja uma palavra da verdade. Mas se você ouvir alguma coisa mais ou menos o contrário daquilo que foi ensinado, você já começa a colocar a sua fé em dúvida. Quem está falando a verdade? É por isso que nós temos a Bíblia como o nosso manual de regra e de fé. É nela que nós devemos apoiar todo o nosso conhecimento, todo o nosso entendimento, para que nós não venhamos errar. E nos últimos dias, Jesus nos alertou que os falsos mestres iriam se levantar, que os falsos profetas iriam se levantar, e se possível iriam enganar até os escolhidos de Deus. Ora, para ele falar que iria enganar até mesmo os escolhidos de Deus, seria com um ensinamento muito sério, que muitas das vezes as pessoas vão dar credibilidade àquilo que é ensinado. Hoje eu quero falar sobre as duas naturezas de Jesus, eu quero falar sobre a humanidade de Jesus e sobre a divindade de Jesus Cristo. Nós sabemos que hoje, por exemplo, há várias igrejas conhecidas como seitas, como por exemplo Testemunha de Jeová, que nós vemos aí, eles negam a divindade de Cristo. Eles apenas acreditam que Jesus não é Deus, eles não crêem na Trindade, eles acreditam até mesmo que Jesus é o arcanjo Miguel. Eles negam totalmente a divindade de Jesus Cristo. Nós temos também os unicistas, é uma doutrina, uma igreja, uma seita, que ela está intrínseca dentro da igreja evangélica. Eles também não creem que Jesus é Deus, eles creem que Jesus não é distinto do Pai. Nós sabemos que Jesus, ele é distinto do Pai, mas é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não creem, eles creem que que Deus operou no Antigo Testamento, depois voltou para o céu, veio, morreu na cruz, depois voltou para o céu e depois desceu como o Espírito Santo. Eles negam totalmente que a humanidade de Jesus Cristo. E nós precisamos ficar atentos para que nós não venhamos ser enganados. Nós sabemos que hoje existe muitas pessoas que têm respaldo bíblico, há um estudo na teologia que ensina que a Bíblia, ela é a mãe das heresias. Se você pega versículos isolados, você pode fazer dela uma doutrina. E aí que está o grande erro. Muitas pessoas se perdem por causa disso, porque pegam versículos isolados e fazem dela uma doutrina. E muitas das vezes as pessoas andam por aquilo acreditando que aquilo é verdade. Eu, quando tinha, por exemplo, uma idade de mais ou menos 12 anos de idade, eu não era batizado, mas eu nasci num berço evangélico. Uma vez eu fui trabalhar na casa de um moço, e ele era testemunho de Jeová, e ali conversando com ele, ele me trouxe, me colocou sentado à mesa, e ele começou a ler a Bíblia para mim, e eu fiquei encantado com o ensinamento dele, porque ele começou a abrir a Bíblia e mostrar coisas na Bíblia para mim. Eu cheguei em casa, todo encantado, falei: ô mãe, você está vendo? Olha aqui, que o fulano me mostrou. Minha mãe me exortou com aquilo: toma cuidado, e não deixou mais que eu frequentasse a casa deste homem. Hoje eu louvo, eu glorifico a Deus por isso, mas, ou seja, com um simples ensinamento, com uma boa fala, com uma boa persuasão, nós corremos o risco de ser enganado. É por isso que Jesus, ele manda nós o tempo todo examinarmos a Escritura Sagrada, porque nela nós vamos encontrar o caminho para a vida eterna, e é ela que testifica de Jesus. As duas naturezas de
ou melhor dizendo, a doutrina das duas naturezas de Jesus Cristo, ou seja, ensina Jesus como homem, ensina Jesus como Deus. A Bíblia ela apresenta diversos exemplos. Se nós lermos o Evangelho, você vai ver as duas naturezas de Jesus o tempo todo se manifestando. O texto que nós lemos de Filipenses, no capítulo 2 aqui, revela o motivo pela qual Jesus veio à terra. Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, principalmente para os Evangelhos, você vê as duas naturezas de Jesus se manifestando o tempo todo. Mas o texto de Filipenses, no capítulo 2, diz: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus se esvaziou de si mesmo. O que Jesus se esvaziou de si mesmo? Ele se esvaziou dos seus 3 atributos que testifica a Trindade, que somente a Trindade tem: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele se esvaziou da onipotência, ele se esvaziou da onipresença e ele se esvaziou da onisciência. Mas nós vemos ela o tempo todo, sendo Jesus, mesmo estando na terra, nós percebemos as duas naturezas se manifestando o tempo todo. Mas, quando ele veio à terra, ele veio como forma de um homem, forma de servo. Para quê? Para cumprir uma missão. Que missão era essa? Morrer pelos pecados da humanidade. Mas para frente nós falamos sobre isso. Mas as duas naturezas de Jesus você encontra lendo os evangelhos. Não é somente Jesus como homem, porque alguém pode argumentar que Jesus era o tempo todo homem, simplesmente pelo fato dele operar pelo poder do Espírito de Deus. Olha, nos nossos dias de hoje, nós operamos pelo poder do Espírito de Deus. E eles podem argumentar que o Espírito que operou no tempo de Jesus é o mesmo que opera nós. De fato, isso é verdade. Mas Jesus não deixou de ser Deus. Ao tempo todo, as duas naturezas se manifestou. Quer alguns exemplos práticos para que nós possamos compreender melhor? Observe um texto sagrado, onde Jesus estava no barco, dormindo. Ali foi manifestado a sua natureza humana. Como homem, ele estava no barco dormindo, enquanto os seus discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. Mas como Deus, ele se levanta e repreende o mar, repreende os ventos, e assim a tempestade cessou. Na sua natureza humana, Jesus, quando vai a ter com Lázaro, já morto há 4 dias, ele encontra aquela multidão ali chorando, lamentando pela morte de Lázaro. E a Bíblia descreve que Jesus chorou, mas na sua natureza divina, ele diz assim: Lázaro, sai para fora. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e vida, ainda que esteja morto, viverá. Na sua natureza humana, Jesus, ele sentiu dor, extrema sede, e declarou e cansaço ali naquela cruz do Calvário. Mas enquanto os homens escarneciam de Jesus, duvidando se ele era de fato o Filho de Deus, na sua natureza divina ele estava dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na sua natureza humana, ele virou para os seus discípulos e disse assim: dá àquela multidão pão para comer, porque há 3 dias eles estão conosco. Mas na sua natureza divina, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Na sua natureza humana, Jesus, ele sentiu dor ali no Getsemane, a ponto de dizer para o Pai: se for possível, passa de mim este cálice. Mas a sua natureza divina se manifestou, e ele diz: que não seja a minha vontade, mas a sua vontade. Na sua natureza humana, Jesus ali na cruz, ali os homens escarnecendo dele, dando água e vinagre para ele beber, ali no momento em que ele esteve sede, né? Na sua natureza humana, Jesus ali naquela cruz, ele disse o seguinte: tenho sede.
mas a sua natureza divina, quando ela se manifestou, ele mesmo diz: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. Então o tempo todo nós percebemos as duas naturezas de Jesus sendo manifestada o tempo todo. Ou seja, Jesus, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Agora nós precisamos entender uma coisa: por que Jesus veio em carne? É aí que está o mistério. É aí que muitas das vezes as pessoas duvidam até mesmo do sacrifício de Jesus. Como pode alguém que é Deus morrer pelo pecado dos homens? Deus, por um acaso, pode morrer? De forma alguma. Mas Jesus, ele se manifestou, primeiro ponto, para nos salvar de todos os nossos pecados. Ora, o autor de Hebreus, ele diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós conhecemos o Antigo Testamento, nós sabemos que quando os homens pecavam, era necessário que um cordeiro fosse morto pelo pecado dos homens. Agora, Deus não morre, Deus é eterno. Você imagina se Jesus tivesse vindo como Deus? É impossível que ele poderia ser crucificado. É impossível que ele poderia morrer. Ele teve que se encarnar, vir em forma humana, primeiro ponto, para nos salvar de todo pecado. Ou seja, o pecado, ele entrou no mundo quando? Quando Adão pecou. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Isso trouxe condenação toda a raça humana. E como Deus sendo santo, Deus sendo justo, ele não pôde simplesmente ignorar o pecado. Era necessário um sacrifício perfeito diante de Deus para pagar toda a dívida da humanidade. Nós conhecemos o texto sagrado de Paulo em Romanos capítulo 3. Paulo vai dizer: não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem. Ou seja, todos pecaram, todos estavam fora da presença de Deus. Mas para que Deus não pudesse condenar o homem e mandar todos a condenação eterna, ele preferiu enviar o Cordeiro de Deus. E Jesus, ele veio em forma de homem e morreu pelos pecados da humanidade. Ele teve que ser humano para morrer em lugar dos homens. Jamais o sangue de animais no Antigo Testamento poderia remover o pecado dos homens. Somente um sangue puro, um sangue imaculado, que era o sangue de Jesus, que nos trouxe salvação. É motivo, amado, de nós estarmos na presença de Deus e glorificarmos a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Eu quero até aqui poder dizer que muitas das vezes, quando nós falamos dessas coisas aqui que eu estou dizendo sobre Jesus, talvez essa mensagem não seja uma mensagem muito atraente. Se eu pregasse aqui para uma multidão de pessoas, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, talvez essa mensagem não seria atraente para a maioria das pessoas. Eu não sei se a mensagem está sendo atraente para você, mas uma coisa é fato, que se não fosse Jesus Cristo, você e eu não estaríamos aqui, amado. Se não fosse Jesus Cristo, eu e você não estaríamos aqui na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. A iniciativa de salvar o homem não vem do homem, a iniciativa vem de Deus. Deus é soberano na sua salvação, mas ele sabia que nenhum homem poderia pagar a dívida a não ser o sacrifício do seu próprio filho. Adão, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, seja qual for o homem que veio sobre esta terra, seja Elias, seja Isaías, seja Ezequiel, não interessa, amado, nenhum deles conseguiria pagar o sacrifício que Jesus pagou. Nenhum deles, mesmo que morresse naquela cruz, o sangue deles não seria suficiente e puro para cobrir multidões de pecados dos homens sobre a face da terra.
Somente o sangue de Jesus Cristo que nos trouxe salvação. Então é motivo de nós glorificarmos a Deus por isso. Amados, Jesus também, ele veio para revelar Deus aos homens. Ele veio para revelar Deus aos homens. Os homens naquela época pensavam que conhecia Deus, mas não conhecia. Até hoje, nos nossos dias atuais, nós pensamos muitas das vezes que conhecemos Deus, e de fato uma pergunta a se fazer: conhecemos Deus de fato? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, e todos os dias pararmos e meditarmos. Será que nós conhecemos de fato Deus? Será que nós conhecemos de fato Jesus Cristo? Será que nós conhecemos de fato quem é o santo que está aqui no nosso meio? Será que este Cristo que nós levantamos a mão, esse Cristo que nós glorificamos a Ele, que nós falamos de sua beleza, de sua santidade, de seu poder, será que de fato nós o conhecemos? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Amados, o que Deus quer que você venha entender nesses últimos dias é que o interesse maior que Ele quer é que você venha conhecer Ele. E só existe um meio de conhecer Jesus: através da oração. Só existe um meio de conhecer Jesus através da meditação da palavra de Deus. E se nós não começarmos a se empenhar em conhecer Jesus desta forma que Ele nos orienta, jamais, amado, vamos ter uma vida plena sobre a face da terra. A Bíblia descreve que que o próprio Deus nos abençoou em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. De fato, nós já estamos todos abençoados nas regiões celestiais. E qual é essa bênção que Deus nos proporciona? Primeiro ponto, é nos dar a oportunidade de conhecer o Filho, de conhecer o Filho de Deus. É isso que Jesus ele quer de nós, que nós venhamos o conhecer, para que nós possamos fazer a sua vontade de uma forma plena. Ou seja, Jesus ele veio para revelar Deus aos homens, ou seja, para que os homens pudessem ver, conhecer de maneira plena. Jesus ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, olharmos para os evangelhos e vermos a pessoa de Jesus, nós vamos conhecer o Pai. E ele não estava ali dizendo aos homens, para que os homens pudessem procurar através de outras pessoas conhecer Deus. Ele era a própria revelação de Deus, a expressão exata do seu ser. E ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Aquele olhar de compaixão, aquele amor, né? Até a forma que Jesus exortava, por mais que os homens não gostavam de suas exortações, mas eu creio, eu imagino, que por mais que a exortação pudesse ser de uma forma severa, os homens olhavam para os olhos de Jesus e vinham olhar de compaixão nele. Jesus exortava, mas exortava com amor. Às vezes que Jesus multiplicou o pão, o peixe, às vezes que Jesus curou um enfermo ali, em todo tempo, ele manifestando, ele demonstrando o amor que o Pai tem para com a humanidade. E muitas das vezes nós pegamos esse amor de Jesus Cristo, amado, e lançamos na lata do lixo, por assim dizer. Muitas das vezes não damos valor, porque diante de provação e dificuldade da vida, a primeira coisa que nós fazemos é murmurar, questionar. Muitas das vezes colocamos até mesmo a nossa fé em dúvida: será que de fato Deus está comigo? Deus está conosco o tempo todo, amado. Nós precisamos olhar com os olhos da fé. E Jesus revelou o Pai em sua forma humana. Olhar para a humanidade de Jesus é ver o Pai. Porque a impressão que os homens tinham de Jesus no Antigo Testamento é de um Deus severo, que quando via com ira, muitas das vezes, sobre os homens. Muitas das vezes permitia que pragas devastassem as suas plantações, que muitas das vezes teve uma vez que teve que abrir a terra e engolir homens vivos. Muitas das vezes permitiu que seus inimigos aprisionassem
aquele povo que dizia ser o povo de Deus. Muitas das vezes Deus teve que agir de forma severa com os homens, por quê? Para trazer os homens ao arrependimento. Então a impressão que muitas das vezes as pessoas tinham de Deus é de um Deus severo, mas quando Jesus ele veio em sua forma humana, ele revelou quem é o Pai de fato. Deus é amor. João 3,16, conhecemos o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então olhar para Jesus é olhar para Deus, porque Jesus e Deus é a mesma pessoa, eles são Deus. Todos os moveres, todas as manifestações, todos os milagres que Jesus operou, ou seja, é mostrando a bondade e o amor do Pai para com os homens. Então olhar para a pessoa de Jesus é olhar para Deus. E muitas das vezes nós temos medo, amado, de até mesmo dobrarmos o nosso joelho e conversarmos com Deus abertamente. Muitas das vezes as nossas orações é aquelas orações mais minguadas, por assim dizer. Tenho que tomar cuidado, eu não posso falar isso, porque Deus pode ficar irado comigo, Deus pode me castigar nesse momento. Não, amados, o autor de Hebreus, ele diz que nós, portanto, devemos chegar com confiança diante do trono da graça de Deus, porque lá nós vamos encontrar misericórdia. Jesus é quem abriu o caminho, portanto nós temos acesso ao Pai, mas isso só foi possível vindo em forma humana. E nós vemos hoje os homens negando isso. Terceiro, Jesus teve que vir em forma humana para ser o nosso exemplo e sumo sacerdote. Jesus viveu como homem para nos mostrar como viver em obediência a Deus e para representarmos diante de Deus. Jesus ele veio, mas ele teve que cumprir toda a lei, foi obediente até a morte de cruz. Nós lemos o texto aqui. Ele disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir ela. E de fato a lei se cumpriu no Filho. E todo momento, todo instante, Jesus não quebrou a lei. Os homens até tentaram fazer com que ele quebrasse a lei. Por exemplo, quando pegaram aquela mulher pega em ato de adultério, levou até de Jesus e disse assim: essa mulher foi pega em ato de adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que o senhor vai fazer? Ou seja, queria encurralar Jesus na parede. Se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher e falasse: opa, esse camarada aí não é Deus. E se Jesus não apedrejasse, falasse: não apedreja ela, ele estava quebrando a lei. Aí Jesus olha para os homens e diz assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E qual foi a resposta dos homens? Pegou todo mundo, baixou a cabeça e se retirou e foi embora. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala: cadê teus acusadores? Cadê eles? Onde eles estão? Ah, Senhor, foi tudo embora. Eu também não te condeno, mas deixa eu te dizer uma coisa: vai e não peques mais. Jesus deixou de exortar ela? De forma alguma, mas ali ele manifestou compaixão. Ou seja, Jesus viveu em obediência o tempo todo. Ele precisou obedecer perfeitamente a lei para ser o nosso modelo de santidade para nós. Tudo isso em forma humana. Às vezes, muitas das vezes a gente fala assim: é impossível nós vivermos uma vida de santidade. Não, amado, não é impossível não. Não é impossível viver uma vida de santidade. É possível sim viver uma vida de santidade. Porque quando você olha para o Filho de Deus, que mesmo sendo Deus e ele sendo homem, segundo o autor de Hebreus, ele diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Hora nenhuma ele cedeu às vontades. Hora nenhuma ele cedeu às tentações. Por quê? Para dar para nós o exemplo de santidade.
que é possível viver nesta terra e viver uma vida de santificação diante de Deus. Para isso, na cruz, ele levou o escrito de dívida que era contra os homens. Ele cravou na cruz, ele rasgou, ou seja, e te deu a entrada, acesso novamente ao Pai, que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, mas ele não, ele diz, agora todos, através de mim, pode ter acesso ao Pai. Você tem acesso a Deus, amado, mas ele também nos exorta, segundo Pedro, sejais santo como meu Senhor é santo. O que é santidade? O que é ser santo? É ser separado do mundo e do pecado. Hora nenhuma você vê Jesus se contaminando com o pecado. Hora nenhuma você vê Jesus sentado nas rodas dos escarnecedores. Hora nenhuma você vê Jesus como humano. Não estou falando como Deus, eu estou falando aqui como uma pessoa humana, sentada nas rodas dos escarnecedores, falando, contando piada, rindo, brincando. O tempo todo, aonde Jesus estava, ele levava a seriedade da palavra de Deus. Ele veio para que os homens pudessem olhar para ele e dizer, esse camarada é diferente, a ponto de Nicodemos ir ter com ele de noite, dizendo, ninguém pode falar essas palavras, se não for de Deus. Ou seja, ele convencia os homens pelos seus exemplos de vida. Então é possível viver nessa terra e andar em santidade. Você é humano, mas você precisa entender que o Espírito Santo está dentro de você. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele levou a culpa do pecado, ele te deu poder para vencer o pecado, e em breve te libertará da presença do pecado. Tudo isso só foi possível porque ele veio como homem sobre a face da terra. Então ninguém pode negar a humanidade de Jesus. Ninguém pode dizer que ele é apenas um profeta, como falam os muçulmanos. Ninguém pode dizer que ele é apenas como os testemunhos de Jeová falam, que ele é fugiu da mente a palavra aqui, não é um profeta não, é uma outra palavra, tipo um sósia de Deus, eles afirmam isso também. Ninguém pode negar, amado, porque só foi possível eu e você estar aqui, porque ele veio em forma humana, sentiu as mesmas dores que você sente, teve fome, teve sede, passou frio, sentiu agonia a ponto do seu suor se tornar em gota de sangue, escorrer pelo chão afora, porque sabia do peso da sua missão, o peso do seu chamado. Ele sabia que iria dar fruto. Ele mesmo disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Olha o fruto aqui hoje, ó. Eu e você. Mas ele é o nosso exemplo de santidade, porque é possível o homem andar na terra em santidade diante de Deus. É possível você andar na terra e ser diferente do mundo. Ele mesmo disse, vós sois sal da terra e luz deste mundo. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, a partir do momento que você está em mim, a sua vida não é mais a sua vida. A vida que outrora você vivia, hoje você vive pela fé no Filho de Deus. Eu já vi pessoas dizer assim, é difícil você andar em santidade, é difícil você não pecar. É difícil, eu não consigo. Aí a argumentação é aquela, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Amado, ou duas uma, ou não nasceu de novo, ou não está se esforçando para conseguir viver como Jesus viveu. Ele mesmo disse, nós temos que tomar muito cuidado, que ele disse assim, se a vossa justiça não exceder
a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês vão entrar no reino de Deus. Aí quando você vai ler sobre a história dos escribas e fariseus, amados, se fosse dar uma nota, eu não vou dar uma nota 10 para eles, porque eles eram hipócritas. Mas se fosse olhar somente para a carcaça, vamos olhar para o lado de fora, pelas obras que eles faziam, Jesus até citou o exemplo: fazei tudo que eles vos dizem, mas não procedeis, porque na frente das pessoas, os escribas e fariseus eram homens perfeitos. Eles iam para as praças públicas e ali faziam orações prolongadas, ficar horas e horas orando. As pessoas passavam assim e falavam: lá tem os escribas e fariseus. Eles chegavam na casa das viúvas e as viúvas pediam oração e eles faziam orações prolongadas. Ficava ali um tempão orando e depois eles iam lá, saqueavam o que as viúvas tinham. Mas a sua performance, na sua forma externa, aparentemente eram perfeitos. Só que Deus, Ele não olha o que está por fora, Deus olha o que está por dentro. Se Deus escolhesse o que está por fora, Ele teria escolhido os irmãos de Davi para ser rei. Ele teve que exortar o profeta, dizendo assim: ó, você olha o que está por fora, eu não olho o que está por fora, eu olho o que está por dentro. Santidade, amado, não é de fora para dentro, santidade é de dentro para fora. Então Jesus, Ele é o nosso modelo de santidade. Por isso Ele cumpriu a lei ao pé da risca. Hora nenhuma Ele quebrou a lei. Os homens tentaram fazer de tudo, até o diabo tentou. Nós sabemos ali no deserto: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Claro que o diabo sabia que ele era filho de Deus. Se tu é filho de Deus, olha o que o diabo oferece: te dou todos os reinos do mundo e a glória dele, se você prostrar e me adorar. Agora eu não sei o que o diabo, eu fico me perguntando diante desse texto, o que o diabo viu dentro e mostrou para Jesus? Porque naquela época, o que tinha lá? Não tinha mansões como nós vemos hoje, não tinha carros como nós vemos hoje. Eu não sei se o diabo deu uma visão para Jesus no futuro, ou mostrou ali um império naquele momento. Eu só sei que ele ofereceu coisa grande para Jesus, porque o diabo sabe aonde investir, amado. O diabo não investe em quem não dá retorno para ele. Ele sabe aonde investir. E ele disse: se tu és filho de Deus, te dou todos os reinos do mundo, se você prostrar e me adorar. Ele tentou Jesus de todas as suas formas, de todas as suas maneiras, e Jesus mostrou para nós que é possível ser humano e vencer as tentações sobre a terra. É só deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus. É só deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Jesus, ele teve que sofrer as tentações para nos ajudar em nossas lutas. Amado, não tem luta que você passa sobre a terra que Deus não esteja contemplando ela, que Deus não esteja vendo. Não pensa você que Deus não olha para você. O salmista diz que ainda descesse nas profundezas da terra, lá no céu, quem está dizendo, no inferno, lá Ele estaria me vendo. Não tem como nos ocultarmos dos olhos de Deus. Ele está vendo nós o tempo todo, 24 horas. Os olhos de Deus estão impregnados em nós. Então cada luta que nós passamos, cada dificuldade que nós passamos, Deus, Ele está vendo ela. E Jesus, foi necessário Ele passar por suas dificuldades humanas, para que Ele pudesse nos ajudar em nossas lutas. Ele sabe o que é sentir isso na carne. Então, quando às vezes você chora, Ele sabe o que é chorar, porque Ele chorou pela morte de Lázaro. Ele sabe o que é sentir sede, pediu água na cruz e os homens deram vinagre para Ele. Ele sabe o que é sentir fome.
Ele sabe o que é sentir frio. Os irmãos sabem que o deserto é 880, né? De dia aquele calor, aquele sol escaldante. De noite aquele frio. E você acha que Deus mandou um cobertor para Jesus? Não. Porque ele teve que sentir na pele humana, na carne, o que eu e você passa. Ele teve que vir como um humano para ser o nosso sumo sacerdote e interceder por nós. Ele está à destra de Deus. A Bíblia descreve que quando ele vai para o céu, o Pai diz assim: assenta à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrato dos seus pés. Ele está lá à destra de Deus intercedendo por nós, porque a hora que você falha, a hora que você peca, Ele está intercedendo por você. Ah, mas espera aí, deixa eu abrir um parênteses, isso não é motivo para você pecar não, tá bom? Ah, já que Deus está intercedendo, Jesus está lá do lado, lá, Pai, não faça nada com ele. Vamos tomar cuidado com isso. Paulo fala sobre isso, Romanos capítulo 6, que diríamos? Pecaremos para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo algum. Não é porque Ele é gracioso conosco que Ele permite que nós fiamos pecar de forma deliberada. Mas Ele sabe que você falha, Ele sabe que você erra, mas Ele espera que ao momento que você erra, ao momento que você falha, Ele espera um arrependimento genuíno rapidamente. Então Ele está lá à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Então, amados, nós precisamos de Deus. E por que que agora Ele precisou não somente vir em forma humana, mas Ele também precisou vir como Deus também? Primeiro ponto: somente Deus poderia pagar um preço infinito pelo pecado. Se Jesus fosse apenas humano, sua morte teria sido suficiente para apenas uma pessoa, pois um homem comum não poderia suportar a ira de Deus e toda a humanidade. Então Ele precisou vir como Deus também, que somente Deus poderia suportar a ira do próprio Deus. Dá para entender isso, amado? Somente Deus poderia suportar a ira do próprio Deus. Amados, o próprio Deus despejou a sua ira sobre o seu filho naquela cruz. O próprio Deus despejou a sua ira no seu próprio filho naquela cruz. E somente Jesus, como Deus, poderia suportar o peso dessa ira. O sacrifício não teria valor eterno, pois um ser finito não pode oferecer uma redenção infinita. Mas como Deus, Ele ofereceu um sacrifício de valor infinito, capaz de salvar todos que creem nele. É por isso que a evangelização, amado, quando saímos para evangelizar na rua, a mensagem que precisa ser pregada é a mensagem da cruz. É isso que transforma a vida, é isso que traz as pessoas para Jesus. Esse negócio de sair evangelizando, Jesus te ama, tá? Ele está sabendo da sua dor, do seu sofrimento, da sua dificuldade. Porque às vezes as pessoas querem evangelizar passando a mão, né? Vamos falar do problema. Não é a forma certa de evangelizar.
Eu discordo totalmente. A mensagem que os apóstolos pregaram foi a mensagem da cruz. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Tem uma boa notícia para você, porque Evangelho significa boa notícia. Qual é a boa notícia? O Filho de Deus se fez carne, morreu por você naquela cruz. Você deve para Ele. Você tem uma dívida com Ele. Mas Ele quer pagar a dívida para você. Mas o que é que eu preciso fazer? Arrependa. Somente arrependa. Hoje o tipo de evangelização que é levado, que estão atraindo as pessoas para dentro da igreja, não é essa mensagem mais. Essa mensagem da cruz já não tem tanta importância mais, amado. Falar de Jesus está ultrapassado. Falar o que Ele fez está ultrapassado. Mas eu louvo a Deus que nós temos consciência disso, amado. Nós temos consciência disso. Ele suportou a ira de Deus e permaneceu justo, pois Deus não pode pecar. A vida eterna está em seu Filho, amado. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Por que Jesus precisou vir como Deus? Somente Deus poderia vencer a morte e o diabo. Somente Deus poderia vencer a morte e o diabo. Você acha que eu e você conseguimos vencer a morte? Não. Você acha que eu e você conseguiríamos vencer o diabo? Consegue vencer o diabo? Nós só vencemos o diabo hoje pelo poder de Deus, amado. Pelo Espírito de Deus. Porque se Deus deixar nós mano a mano com o diabo, nós perdemos a batalha em questão de segundo. Você não percebe que isso aqui é graça, não? A sua vida está debaixo da graça de Deus. Você vive o tempo todo navegando na graça de Deus o tempo todo. Você está no colo de Deus. Amado, quantas vezes você não sabe, mas vai saber se o diabo já não pediu para cirandar a sua vida. Ele pediu a vida de Pedro. Aí Jesus olha para Pedro: ó, o diabo pediu para cirandar a tua vida, tá? E eu não permiti, mas quando tu se converter, Pedro, você converta teu irmão. Jesus deu livramento para Pedro. O diabo pediu para tentar a vida de Pedro. Vai saber se o diabo já não pediu para tentar nossas vidas de forma mais agressiva. Deus não dá aprovações que nós não possamos suportar, amado. Antes, com a aprovação, Ele via também o escape. Mas Jesus venceu o diabo, e Ele venceu a morte. Ele foi até as partes mais baixas da terra, e tomou a chave do inferno e da morte. Ele diz: onde está, inferno, a tua morte? A tua vitória? Onde está o diabo, teu aguilhão? Ele não teria poder para ressuscitar por si mesmo. O diabo teria vitória sobre ele, pois um homem comum não pode derrotar Satanás. Eu fico vendo algumas pessoas que é a hora que desafia o diabo, né? Você vai lá para a internet, lá você vê um monte de gente, filma aí, já viu isso? Eles vão expulsar demônios, manda a câmera, filma aí. Amado, se Deus deixar esse camarada, não sobra nada. A gente muitas das vezes vê gente brincando em territórios que não é para brincar. Quando Judas, a carta de Judas vai dizer que Satanás e Miguel contendiam pelo corpo de Moisés. Está lá escrito. Olha o que o texto vai dizer.
Mas Miguel não ousou contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Eles poderiam ter travado uma batalha ali, uma guerra, mano a mano, fight, vamos dizer assim. Mas ele não pronunciou nada, a não ser pela autoridade de Deus: o Senhor te repreenda. Aí hoje nós vemos pessoas brincar. Não é porque Jesus disse assim: eis que vos dei poder contra serpentes e escorpiões, que é motivo de nós brincarmos, amado. Não é porque Ele nos diz que nos deu poder contra demônios, para expulsar demônios, que nós devemos brincar. A Bíblia diz: sujeitados a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Pecado a gente não brinca. Pecado você corre, você tem que fazer igual o José. Quando o pecado bateu na porta, ele largou a túnica e vazou. Foi embora, sumiu no mapa. Não viu, só viu a poeira de José. Aquela mulher de Potifar deve ter só olhado para trás, olhou para frente, já não viu mais ele, sumiu. Porque é assim que o cristão deve fazer. O cristão não tem que encarar de frente as tentações. Eu sou forte, estou com Cristo. Jesus venceu a morte. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e viverá. Somente Deus poderia fazer isso. Somente Deus poderia dizer isso. Por último aqui, somente Deus poderia revelar plenamente o Pai. Estou dizendo plenamente. Jesus revelou plenamente o Pai. E nós falamos algumas coisas aqui, mas Jesus, ele falou um versículo que nós precisamos guardar ele. Ele disse o seguinte: que ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade. João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, amados, somente Ele, através dele, é que nós podemos conhecer plenamente a vontade de Deus. A vontade de Deus revelada, aquilo que já está escrito, aquilo que já está estabelecido. Nós não precisamos de uma revelação nova, de uma nova doutrina, de um novo ensinamento. Nós precisamos daquilo que já está escrito. O autor de Hebreus, ele diz: e tendo nos últimos dias Deus falado pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. O que já está escrito, e toda verdade nós precisamos apoiar nela, ela já está relatada aqui. Quer conhecer a Deus? Está revelado, está escrito. O problema, amado, que muitas das vezes nós temos um pouquinho de desânimo, né? É cansativo, né? Pegar aqui e ler um pouquinho, Você não vai aprender da Bíblia tudo de a noite para o dia, amado. É impossível. O cara pode pegar o cara mais estudioso do mundo aí, ele não conhece a Bíblia toda, não. Sabe por quê? Porque a cada dia aqui nós vai mergulhar um pouquinho. A Bíblia é como o mar. Você, quando entra, quem já foi na praia sabe, você entra assim, devagarzinho. Primeiro você molha os pés, depois vai subindo o joelho, depois vai para a cintura. A Bíblia é mais ou menos isso. Você vai mergulhando aos poucos. Vai chegar um momento que você vai estar tão profundo, mas tão profundo, que você quer mergulhar mais. Mas se a gente não aprendermos a sair do raso, jamais nós vamos ir para os lugares mais fundos. E isso aqui, amado, não deve ser cansativo para ninguém. Isso aqui é alimento, isso aqui é vida.
Quem anda por aqui não vai tomar decisões erradas na vida, amado. Às vezes as pessoas falam assim: Deus não está comigo, é o que aconteceu comigo. Não, a gente precisa buscar uma orientação, e aqui está escrito a orientação para nós. Nós só precisamos o quê? Nos esforçarmos. Só precisamos disso. Então entenda uma coisa, amado. Esse mesmo Cristo, que veio há 2000 anos atrás, que morreu, que ressuscitou, que está no céu, à destra de Deus, ao mesmo tempo, está aqui conosco. Ele quer que você entre no seu aposento todos os dias, no seu quarto, e você vai falar com Ele pessoalmente. Ele quer diálogo, Ele quer conversa, Ele quer te revelar, se revelar a você. E não é difícil, amado, é só conversar. Converse. Estou falando para a parede, não, você não está falando para a parede. A partir do momento que a sua mente abriu aquele entendimento, você conectou. Estou falando com o Pai, está conectado, você não está vendo, porque muitas das vezes oração é isso, é não ver, não sentir, não experimentar, não ouvir, mas fé, certeza, convicção, que você está falando com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, e que eu não pude falar, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração nesta noite. Amém? Vamos colocar de pé. Quero fazer uma oração. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, nos colocamos, Senhor, e apresentamos diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos teus feitos neste lugar. Obrigado, meu Deus, pela sua graça, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por falar conosco, por nos revelar, por nos dizer, Senhor, o que o Senhor quer das nossas vidas, ó Pai. O que o Senhor quer para nós, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai Santo, nos ajudar diante das dificuldades, das lutas. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar, Senhor, diante das provações, e que o Senhor possa, Senhor, nos levar, Senhor, ao entendimento da sua vontade, do seu querer, Senhor. Renova a nossa fé, renova nossas forças, ó Pai. Que a cada dia, Senhor, possamos sair da Tua presença, sairmos fortalecidos, ó Pai, crendo, Senhor, que o Senhor é Deus conosco. Que aquilo que Teus filhos veio aqui nesta noite buscar, que aquilo que Teus filhos veio aqui nesta noite, Pai Santo, colocar diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, conceder, Senhor, a vitória sobre a vida de cada um, Senhor, e que todos saiam daqui alimentados, fortalecidos pelo Seu poder e pela Sua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.